Já deu, presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a nova reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Informo aos senhores parlamentares que foram distribuídas cópias das atas da 7ª e 8ª reuniões. Assim, indago, com o pedido de dispensa do deputado Arnaldo Faria de Sá. Obrigado. Seguimos, então, na reunião. Indago ao plenário se algum membro deseja retificar as atas. Em votação, a ata. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontra aprovada a ata. Informo aos senhores parlamentares que esta comissão recebeu a seguinte correspondência: da Associação Comunitária Loteamento Jaluzi e Sauara da Piabeta, localizada em Aracaju, Sergipe, denunciando problemas de segurança pública na região. Informo aos senhores parlamentares que esta presidência oficiará as autoridades locais para buscar esclarecimentos sobre os casos mencionados no ofício. Informo ainda que ontem, dia 3 de maio, foram instaladas as seguintes subcomissões: Subcomissão Permanente para a Investigação, Denúncias e Acompanhamento de Operações Policiais sobre Crime Organizado, Tráfico de Drogas e Armas, Contrabando, Crime em Fronteiras, Pirataria, Corrupção, Lavagem de Dinheiro, Violência Rural e Urbana e situações conexas pertinentes à segurança pública. Subcomissão Permanente para estudar políticas, orçamento e financiamento da segurança pública. Subcomissão Permanente para tratar do sistema de segurança pública, seus órgãos institucionais, carreiras e programas de valorização dos policiais. E Subcomissão Especial de Controle de Armas e Munições. Comunico que a instalação da Subcomissão Especial para tratar de crimes anistiados, legislação processual penal, do ponto de vista da segurança pública, e da Subcomissão Especial para promover o conhecimento e difusão de programas exitosos referentes à segurança pública, combate ao crime organizado e sistema penitenciário implantados no Brasil e exterior, anteriormente previstas para acontecerem no próximo dia 10 de maio, ocorrerão no dia 12 de maio, quinta-feira, às 10 horas, uma vez que na terça-feira, dia 10, receberemos em audiência pública o senhor Ramaís de Castro, secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para debatermos sobre a atuação de grupos de extermínio no Brasil. Sobre a mesa, um requerimento do deputado Ronaldo Fonseca, solicitando inversão de pauta. Requeiro nos termos regimentais a inversão de pauta para que o item 4, projeto de lei número 6.125/09, constante na ordem do dia de hoje, passe a figurar como item primeiro. Com a palavra, o deputado Ronaldo Fonseca, para encaminhar a favor do seu requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estou apenas pedindo que inverta a pauta e coloque no primeiro item para ser discutido, inclusive antes dos requerimentos, se for possível. Pois não. Com a palavra, o ilustre deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu acho que cabe o requerimento do deputado Ronaldo, mas que ele fique com o item primeiro da tramitação ordinária, quer dizer, após a votação dos requerimentos. Regimentalmente devemos votar primeiro os requerimentos. Regimentalmente, o deputado Arnaldo Faria de Sá tem razão. Devemos votar primeiramente os requerimentos. Posteriormente, em relação aos projetos, nós vamos submeter a votos o requerimento de Vossa Excelência, e, sendo aprovado, ele será o primeiro na ordem para a votação das proposituras no formato de projetos de lei. Em votação, o requerimento do ilustre deputado Ronaldo. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Votaremos inicialmente os demais requerimentos na ordem do dia. Requerimento número 31/11 dos senhores deputados Hugo Leal e Fernando Francischini, que requer a realização de audiência pública com autoridades que nomeia para debater sobre os temas liberalidades da legislação penal, confissão premiada, livramento condicional e progressão de regime. Com a palavra o autor do requerimento, deputado Fernando Francischini. Senhor presidente, senhores membros dessa comissão, nós estamos requerendo, junto com o deputado Hugo Leal, realmente uma audiência pública em que nós vamos ouvir o professor Luiz Flávio Gomes, um dos maiores juristas do nosso país, a doutora Ana Paula Abreu Figueiras, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, com uma larga experiência em execução de pena, Dr. Maurício Kine, meu amigo pessoal, promotor de justiça aposentado, professor de faculdades de direito penal e que
ajudou o próprio governo a montar o sistema penitenciário federal com as suas ideias, onde ele já ocupou a função de diretor. Dr. Rubens César Fernandes, o diretor executivo da ONG Viva Rio. Nosso objetivo é discutir, senhor presidente, justamente as liberalidades da atual legislação penal no concernente principal à execução da pena, do tempo que um criminoso, um traficante de drogas, um homicida é condenado e o tempo efetivamente que ele cumpre. Já que passa a ser um mito que apenas chegam a 30 anos de prisão, 12 a 18, ninguém passa nem um terço da pena preso, já está em liberdade cometendo crimes. Nós sabemos que houve, nos anos 90, a lei dos crimes hediondos, que proibiu a progressão de pena, que proibiu fiança, entre outras liberalidades da legislação penal. Mas que o Supremo Tribunal Federal acabou tornando inconstitucional alguns artigos da lei dos crimes hediondos, interpretando o artigo 5º da nossa Constituição Federal. A ideia nós debatemos nessa comissão se nós temos que fazer alterações à Constituição, a reapresentar nesse momento importante, e a deputada Kay Cota, que aqui ao meu lado está, sofreu na pele da família o que é a liberalidade da legislação penal, em que as pessoas que cometem crimes gravíssimos no nosso país passam pouco tempo presas. A gente discute muito se o sistema ressocializa, se o sistema recupera, mas a gente não discute aquele criminoso profissional que nem põe o pé direito no presídio e já está nas ruas de novo. E, por fim, presidente, também discutir a confissão premiada, a delação premiada com essas pessoas, já que a gente está aguardando, presidente, o senhor Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e a subprocuradora, a doutora Raquel, marcarem realmente a vinda deles, já que nós já aprovamos aqui na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, uma audiência pública para que eles aqui compareçam. E nos traz à evidência uma preocupação muito grande. Hoje, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Câmara, nós estaríamos ouvindo o senhor Durval Barbosa, que é o delator premiado do esquema do mensalão aqui em Brasília. E nós, em poucos minutos, tivemos a confirmação que ele não compareceu. Seus advogados fizeram um pré-acordo com o presidente do Conselho de Ética e ele não compareceu. Então, torna-se muito importante agora, para a opinião pública, para o crédito desse Congresso Nacional, dessa Câmara de Deputados, que o Procurador-Geral e a Procuradora Raquel venham num clima amistoso de debate sobre a legislação e não sobre o fato em concreto, sobre o caso da delação premiada, mas debater o Instituto da Delação Premiada com todos nós na Comissão de Segurança Pública, onde nós podemos realmente traçar metas de mudança na legislação que podem ajudar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e tantos outros. Era essa a nossa colocação, senhor presidente. Indago-se mais algum... o deputado Hugo Leal está inscrito. Sim, não, senhor presidente, é só para reforçar toda a manifestação do deputado Francisquini, exatamente por isso que esse requerimento de formação conjunta. A intenção aqui na nossa comissão é nós tentarmos levar para a sociedade exatamente a possibilidade dessa sensação de segurança, ou seja, demonstrar efetivamente que as alterações que estão sendo feitas aqui, as alterações legislativas, sejam exatamente para propiciar a justeza nas penas, mas que sejam efetivamente aplicadas. Então, ocorre que, conforme se aprovam temas aqui, não nessa comissão, mas nesse Congresso Nacional, às vezes por uma situação, uma liberalidade aqui, uma ação coletiva ali, isso vai se tornando a legislação uma coxa de retalhos e a gente não consegue dar uma uniformidade, uma dinamização. E cada um, obviamente, eu sou um advogado, não milito na área criminal, mas sei muito bem como é que funciona, as chicanas forenses acabam prejudicando até mesmo o sistema legal e beneficiando exatamente aqueles que não têm que ser beneficiados. Então, a proposta, eu acho que é fundamental a gente poder dar uma resposta à sociedade sobre essa questão desses temas que estão sendo trazidos aqui, liberalidades da legislação penal, a própria confissão premiada, nós já temos a delação premiada,
temos estabelecer a possibilidade da confissão premiada, isso já é um instituto que está sendo também discutido, e também os dois temas sobre livramento condicional e progressão de regime. Acho que a proposta aqui a ser debatida, e sugiro mais, ao encerrar uma audiência pública dessa, deveria ser em todos os locais, já encerrar com alguma coisa, alguma proposta já de, seja ela, como disse o deputado Francisquini, uma PEC, seja um projeto de lei, que a gente possa aprovar e ter ações efetivas aqui na nossa comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Keiko. Boa tarde a todos e a todas. Quero expressar minha gratidão, porque quando eu cheguei aqui, eu achei que fui muito bem recebida pela causa. Obrigada também, o vice-presidente. E eu estou com o Fernando Francisquini, porque ontem, com a fala do Dorival, emocionado, né, e indignado e citou o nosso caso, que realmente foi uma tragédia na nossa família, e eu estou, porque o Ives, os assassinos do Ives pegaram 43 anos de prisão, e foram soltos 6 anos, devido à progressão penal. E na minha campanha, na minha proposta, foi elevar o teto máximo de 30 anos para 100 anos, por um motivo muito simples, devido ao regime de progressão penal, né? Porque realmente se fazer a continha de 2/5, fica 12 anos, já entra no semiaberto, logo já está solto. E se elevar o teto mais, a Constituição diz que é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada. Uhum. E eu estou de acordo, porque se nós tirarmos todos os benefícios, que essa progressão penal, que ele cumpra na íntegra essa lei. Então, eu estou de acordo. Com a palavra, o ilustre deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu queria cumprimentar o deputado Hugo Leal, o deputado Fernando Francisquini, por essa proposta, principalmente por um detalhe importante que nós precisamos nos atentar. Na progressão do regime, nas chamadas saidinhas também, não existe mais o exame criminológico. Absurdo. Quer dizer, o caso, por exemplo, que aconteceu recentemente em Cunha, em São Paulo. O cara de uma saidinha foi que matou aquelas 2 meninas lá em Cunha. E o fim do exame criminológico foi um erro tremendo. Eu acho que, dentro desse contexto de liberalidades, como é colocado o requerimento, começou com, então, o secretário de Segurança Pública, secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Nagashi Furukawa. Ele que veio com essa, e conseguiu acabar com o exame criminológico. É um absurdo. Eu acho que nós temos que fazer voltar o exame criminológico e lembrar que, o que a Keiko falou, se a gente diminuir a progressão, talvez nem precisa aumentar a pena. Quer dizer, 30 anos, cumpridos os 30 anos, não precisa aumentar a pena. Até porque é cláusula pétrea, 30 anos, está na Constituição. Não podemos mudar esses 30 anos, mas podemos dificultar as questões das progressões. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é fazer voltar urgentemente o exame criminológico para que verdadeiros assassinos não sejam colocados na rua antes do tempo. Deputado Lorival Mendes. Senhor presidente, quero parabenizar o deputado Francisquini, juntamente com o deputado Hugo Leal, pela felicidade da oportunidade que nos dá para discutirmos um assunto que eu tenho certeza, se nós fizermos uma pesquisa por qualquer instituto neste país, a população vai votar pelo cumprimento de penas integrais. Esse problema da liberdade condicional foi um caso específico no Brasil, se não me falha a memória. Foi o caso do Fleury. Então, por uma exceção criada, nós transformamos a mesma em regra geral e a regra geral em exceção. Esse é o grande problema. Se você for nos países de primeiro mundo, e aí nós temos que buscar os exemplos, os bons exemplos, essa história de liberdade condicional não existe. O indivíduo foi condenado a 15 anos, ele tira os 15 anos de cadeia que ele cumpriu, que ele foi condenado. Então, é um processo que eu creio
que esta comissão poderia sugerir, independentemente de autor avulso, mas como uma proposição para o plenário da Câmara, para a Casa, para o Congresso Nacional, vindo uma proposta da comissão, do Arnaldo, de Vossa Excelência e de todos os deputados que a compõem, como um instrumento que hoje é um reclamo da sociedade. Qualquer lugar que se vá hoje, a população, aquele caso da filha que participou, que planejou a morte do pai, a morte da mãe. E o Brasil fica a se perguntar até onde nós vamos chegar com esse tipo de concessões que só colocam o sistema da nossa justiça e do nosso parlamento, do Congresso Nacional, em xeque. Então, eu acho que até para resgatar a imagem do Congresso, a gente poderia aqui apresentar um projeto de lei conjunto da comissão, como sendo de todos os deputados que o compõem, no sentido de se discutir essa matéria, se for possível, se não, entregue-se nas mãos de Deus e que recaia na mão daqueles que ele escolhe. Delegado Valdir, com a palavra. Senhor presidente, quero cumprimentar os propositores do requerimento. Foi muito feliz. Lembra aqui até a menção do Dr. Maurício Kini. Ele foi meu professor na Universidade Católica do Paraná e naquela época ele já defendia no curso de Direito, né, que a gente tornasse mais difícil a vida do bandido. Hoje o que nós vemos, eu que fui delegado de polícia por 10 anos e trabalhei outros 8 anos na polícia, a sociedade está descrente com a impunidade que acontece. A gente cumpre-se hoje 1/6, 2/6 da pena e o malandro já está na cadeia, já está nas ruas. A sociedade está cansada disso. Eu acho que essa casa tomaram uma providência urgente. Os deputados mencionaram aqui a questão da inconstitucionalidade, da alteração do tempo, 30 anos, mas nós podemos trabalhar essa questão das progressões. Eu acho que isso é muito importante. É o que a sociedade espera dessa casa, em termos de segurança pública. Nós vamos pegar o caso aqui da deputada, vamos pegar diversos casos de repercussão ou não. Hoje um traficante é preso, 4, 5 meses depois ele está nas ruas, novamente vendendo a mesma droga, destruindo as famílias brasileiras. Então eu acho que é o momento dessa casa tomar providência. Obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum orador inscrito, submeto à votação o requerimento número 31 de 2011. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 32/11 do senhor delegado Valdir, deputado, que solicita seja convidado o ministro da Educação para falar sobre violências nas escolas e bullying, especificamente sobre a tragédia ocorrida na Escola Municipal Tasso da Silveira, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Indago se algum parlamentar. Com a palavra, o autor do requerimento. Delegado Valdir. Senhor presidente, senhores deputados, sociedade brasileira, eu tenho acompanhado que nos últimos anos a violência escolar tem se exacerbado nos diversos estados brasileiros. Eu vou dar um exemplo de Goiás. Apenas nesse início de ano, 3 armas de fogo foram apreendidas com estudantes no interior de escola. O ano passado, em Goiânia, aconteceram 2 homicídios no interior das escolas. Matérias desse ano, apenas em Goiânia, sem falar no restante do Brasil, foram flagrados através de câmeras diversos traficantes vendendo drogas no interior de escolas. Nós tivemos o acontecimento da tragédia de Realengo. E vem-se à tona as discussões se devemos colocar seguranças nas portas das escolas, sistemas de vídeo como esse que auxiliou a polícia a ter uma visão de como os fatos aconteceram, aparelhos que inibam a entrada de armas ou outros objetos, se isso vai criar constrangimento ou não. Então, na verdade, é uma discussão muito ampla. E nessa proposta nossa, nós queremos trazer aqui o ministro da Educação, considerando que existe essa tendência de aumento da criminalidade nas escolas e na periferia delas, para ver o que tem sido feito em relação ao bullying também, que é um tema muito debatido,
o que o Ministério da Educação tem feito a nível de Brasil para tentar dar um basta, ou pelo menos, nem é possível falar em níveis aceitáveis, né? Mas pelo menos dar um basta a essa situação, né, que toda a mídia nacional e toda a sociedade brasileira tem investido. Já não basta as fraudes que acontecem na educação, agora nós temos a violência na escola. Professores, alunos são obrigados a conviver, né, com a violência. Daqui a pouco nós vamos ter que, abre aspas, né, colocar uma viatura para uma viatura policiais para conduzir estudantes, professores na sala de aula. Então é extremamente complicado o que está acontecendo. Eu tenho filhos em escolas e eu receio pela vida deles. Em razão disso, venho aqui colocar a proposta de trazer o ministro da Educação, né, um convite, não um requerimento, um convite para que ele venha expor qual as propostas do governo federal, né, em relação à questão da violência escolar. Obrigado. Deputado delegado Valdir, sendo o tema aqui apresentado por Vossa Excelência de grande relevância, e por essa comissão já ter marcado para o próximo dia 6 de junho um seminário que vai tratar também desse assunto, eu indago a Vossa Excelência, se Vossa Excelência aceita, em vez de nós votarmos essa propositura, nós convidarmos o ministro para que ele possa fazer parte das discussões na data do seminário, tendo um painel específico para tratar desse assunto, e Vossa Excelência, para orgulho dessa comissão, seria um dos debatedores desse tema. Vossa Excelência concorda? Sim, se ele for convidado e aceitar. Pronto. Com então, certeza. eu vou retirar o ofício de Vossa Excelência, farei esse convite ao ministro, e Vossa Excelência será um dos responsáveis por esse painel, até porque Vossa Excelência é um dos deputados mais preparados dessa Comissão de Segurança Pública. Obrigado, para tratar presidente. desse assunto. Senhor presidente. Senhor presidente. Então, retiro de ofício o requerimento do ilustre colega e concedo a palavra ao deputado Lorival. Senhor presidente, era justamente por isso que eu tinha pedido a palavra. Já temos esse tema decidido e aprovado. A gente pode agregar a questão do ministro, sendo isso é importante. E eu ia até sugerir ao Valdir que ele concordasse com isso, até porque a gente não pode ficar estigmatizando a escola Tasso da Silveira. Daqui a pouco vai virar uma Columbine. Agora tem que falar de forma genérica da questão da violência e também falar do bullying. Vossa Excelência tem toda a razão. Com a palavra o deputado Lorival Mendes. Senhor presidente, se for pertinente regimentalmente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que, dada a importância e relevância do teor de uma parte do requerimento dos deputados Hugo Leal e Fernando Francisquim, né, que nós elaborássemos e votássemos aqui, se assim fosse permitido pelo regimento, uma PEC, né, para ser apresentada e discutida no plenário da Casa, para que a gente fizesse com que a pena fosse cumprida integralmente, até porque a gente ficou aqui praticamente destacado a importância desse processo da discussão da matéria para o país. Senhor presidente, a PEC não pode ser apresentada pela comissão. A PEC tem que ser apresentada por qualquer parlamentar com apoio de mais 170 parlamentares. Ela não pode ser objeto da comissão. Nós podemos colaborar com o deputado Lorival nas assinaturas, mas a comissão não tem competência para apresentar uma PEC. Eu coloco à disposição do deputado Lorival toda a assessoria da Comissão de Segurança Pública, os nossos queridos e queridas servidoras da Câmara dos Deputados, que são os melhores servidores públicos para elaborar e formatar essa propositura. E em seguida nós vamos colher as assinaturas. Essa proposta que ele está falando não é nem PEC, é legislação, não é nem PEC. Infraconstitucional. Não é nem PEC. Então, para atender as exigências aqui apresentadas pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, determino que sejam examinados os termos do regimento e da Constituição Federal para que nós possamos formatar corretamente essa proposta. Em razão da deliberação da comissão de inverter a pauta, vamos votar inicialmente o projeto do item... Questão de ordem. Só estava inscrito, senhor presidente, para falar. Só quero colocar um detalhe, concordo com a retirada do requerimento do delegado Valdir. Só gostaria que o senhor anexasse ao nosso seminário nessa mesa de debates sobre violência nas escolas de bullying,
um tema muito importante que o ministro da Educação pode contribuir, que é o que está sendo feito pelo governo federal na prevenção às drogas nas escolas. Eu acho que está no contexto do bullying, da violência, e é um tema importante para ele vir preparado para nos dizer e palestrar nesse nosso seminário o que o governo federal está montando para os professores de capacitação, porque tudo está interligado hoje, bullying, drogas, violência nas escolas, por exemplo. Acolho a sugestão de Vossa Excelência e solicito à Secretaria que apresente esse item para que seja tratado no painel específico. Então, nós vamos votar agora, conforme requerimento aqui aprovado, o item 4 da pauta, projeto de lei 6.125 do Senado Federal, de autoria do senador Marcelo Crivella, que disciplina o uso de cacetetes e armas perfurocortantes pelos agentes de segurança pública nas atividades de policiamento ostensivo em todo o território nacional. O relator é o deputado Ronaldo Fonseca. Com a palavra, o ilustre parlamentar. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, vou ler o relatório. Verso o presente projeto de lei... Senhor presidente, podia ler o voto do relator, né? Ah? O voto do relator, precisa ler o relatório. Não precisa do relatório? Precisa fazer a leitura do relatório. Do voto do relator. O parecer pela aprovação. Então, eu estou dizendo, lê apenas o voto do relator. Sim, Vossa Excelência poderá fazer a leitura apenas do voto. Do voto, ok. Para dar maior celeridade aos trabalhos. A matéria em questão é pertinente por subordinar-se à competência desta comissão. Nos termos do artigo 32, inciso 16, a linha D e G, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Congratulamo-nos com a nobre iniciativa, vez que a legislação pátria não trata do tema. Mesmo no caso das armas de fogo, a respectiva lei de regência não define em que circunstâncias é permitido o porte ostensivo. Quanto às normas brancas, que incluem espadas e armas impróprias, como cacetete, igualmente não há norma que regula seu uso. Não há sequer um marco regulatório a nível nacional que defina os princípios do uso progressivo da força, o qual é regulado no âmbito das legislações estaduais. No caso das espadas, entendemos que é um equipamento simbólico da estética militar, o qual só deve ser manejado em solenidades e eventos similares, tal qual proposto no projeto, jamais como equipamento a ser utilizado no controle de multidões para manutenção da ordem pública, sob pena da ocorrência de eventos indesejáveis. Da mesma forma, o cacetete de madeira, ainda que utilizado tradicionalmente como equipamento policial, merece ser banido pelas lesões, às vezes permanentes, que causam, devendo ser substituído pelo cacetete de borracha ou bastão elétrico de baixa amperagem, nos termos previstos na proposição. Acreditamos que a redação sugerida exclui, implicitamente, o uso de bastões metálicos, retráteis ou articulados, igualmente ou mais lesivos que o bastão de madeira, pelo que mantivemos a redação encaminhada como forma ainda de agilizar o processo legislativo. Qualquer alteração nesta casa imporia a reapreciação da matéria pelo Senado, o que nos parece inconveniente diante da pletória de assuntos a serem discutidos no Congresso, especialmente no âmbito da segurança pública. Em face do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 6.625/2009, na forma da redação encaminhada pelo senador federal. Este é o voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço vistas. Vistas concedidas ao deputado Arnaldo Faria de Sá. Eu também quero pedir vistas. Deputado delegado Valdir. Portanto, vistas... Deputado Otoniel? Não, Não. preciso de outro projeto. Então, em seguida, para apreciação, o item 3 do senhor deputado Hugo Leal, que acrescenta dispositivos à Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e ao Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, relativos ao livramento condicional. Sobre a mesa, requerimento do delegado Protógenes, nosso colega de comissão, pedindo a retirada da propositura, já que Sua Excelência é relator e deseja participar das discussões sobre o tema. Para não cansá-los, eu retiro de ofício, já que é um pedido do próprio relator. Tem mais algum item?
Item 5 da pauta, projeto de lei 6.241 do Senado Federal, de autoria do ilustre senador Renato Casagrande. Projeto de lei 372/07, que autoriza a União a criar a Escola Nacional de Segurança Pública e Proteção Social. O relator é o deputado Pastor Eurico. O deputado Pastor Eurico não está presente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Otoniel. Presidente, pelo artigo 57 do regimento interno dessa casa, eu gostaria de pedir vista desse projeto, se for necessário. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Igualmente, delegado Valdir também quer vista desse projeto. Vistas conjuntas ao deputado delegado Valdir. Item 6 da pauta. Projeto de lei 7.112. De Sua Excelência, o senhor deputado Gilmar Machado, que reduz a zero as alíquotas da contribuição para PIS, PASEP, CONFINS, incidentes e da CONFINS, contribuição, sobre operações com combustíveis destinados às forças policiais dos estados e municípios. Vista, O presidente. relator é o deputado Gonzaga Patriota, pedido de vistas do deputado Fernando Francisquini, pedido concedido. Também vistas. Vistas conjuntas, deputado Otoniel. Zé Augusto, peço vista também. Deputado José Augusto também. Tá. Item 7, projeto de lei 7.484 da senhora Sueli Vidigal, que institui a Semana Nacional de Combate às Drogas. Relator, deputado Givaldo Caribão, que não está presente. Eu, então, nomeio, neste instante, a ilustre colega deputada Keiko, para que possa, então, apresentar um relatório sobre essa propositura, a fim de que nós possamos proceder à votação nesta reunião. Com a palavra, ilustre colega. Obrigada pela designação, a relatoria deste projeto substituto e acompanharei este projeto de perto. Voto do relator. A matéria em questão é pertinente por Eu solicito silêncio para que possamos ouvir com atenção as palavras aqui proferidas pela ilustre colega. A matéria em questão é pertinente por subordinar-se à competência dessa comissão, nos termos do artigo 32, inciso 16, alíneas A e G, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parabenizo o ilustre autora pela nobre iniciativa diante do descalabro em que se encontra a situação das drogas lícitas e ilícitas em nosso país, cujos esforços no sentido de reduzir a oferta e não de correspondente altura no sentido de conscientizar a sociedade para a redução da demanda. Com efeito, a escalada do consumo do crack, por exemplo, que vítimas milhares de dependentes deste, as grandes capitais até município do interior e ao mesmo na zona rural, não permite que a sociedade assiste inerte à morte dos seus jovens. Consideramos a data e o período adequados, uma vez que as ações derivadas serão concentradas nessa semana. Consta como semanas e dias de combate às drogas lícitas ou ilícitas, outras datas, como a semana de 18 a 23 de fevereiro. Como Semana Nacional contra a Droga, ao álcool, o dia 31 de maio como Dia Mundial do Combate ao Fumo, o dia 29 de agosto como 29 Dia Nacional do Combate ao Fumo e o dia 9 de dezembro como Dia do Alcoólatra Recuperado. Igualmente, o dia 20 de fevereiro é o Dia Nacional do Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Não obstante tais datas múltiplas, verificamos que apenas em relação ao crack há outras iniciativas que demonstram a ansiedade da sociedade por ver a questão das drogas mais firmemente discutida, a busca de soluções efetivas, como, por exemplo, a Lei número 14.873, de 13 de outubro de 2009, do Estado de Santa Catarina, instituiu como Dia do Combate ao Crack, no Estado de Santa Catarina, o dia 1º de outubro. Na mesma, sendo o município de Florianópolis, instituiu por meio de lei número 8.313, de 8 de julho de 2010, a Semana do Combate ao Crack.
no âmbito do município a ser realizado anualmente na primeira semana de junho, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o projeto de lei número 1616/2010. Pretende instituir o dia 26 de junho como dia do combate ao crack no âmbito do Distrito Federal. Resta consignar que as PLs número 570/1999 do Senado Federal propunha instituir o Dia Nacional da Prevenção, Combate ao Alcoolismo e outras drogas. No mesmo sentido das PLs número 59/2008, institui o Dia Nacional do Combate às Drogas e Entorpecentes como 26 de junho, bem como a Semana Nacional do Combate às Drogas e Entorpecentes, incluindo aquelas datas. Da mesma forma, o PLs número 73/2008, que dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Combate às Drogas e aos Entorpecentes, bem como a Semana Nacional do Combate às Drogas e aos Entorpecentes. Não obstante o inegável mérito da proposição, pretendemos, em homenagem à ilustre autora, contribuir para o seu aperfeiçoamento, apresentando o substitutivo em anexo, do qual ressaltamos os aspectos adiante analisados, ainda que alguns deles fujam da atribuição exclusiva dessa comissão. Demais disso, quando sua tramitação pelo CCJC, os aspectos referentes à técnica legislativa serão melhor apreciados por aquela comissão. A primeira observação é que o projeto não foi elaborado em alguns aspectos, segundo os requisitos da técnica legislativa, nos termos da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona, alterada pelo LS número 107, de 26 de abril de 2001, regulamentada pelo decreto número 4.176, 28 de março de 2002, que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projeto de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal e dá outras providências, este aplicável à espécie subsidiariamente. Exemplo disso é que o primeiro artigo não segue a forma estipulada pelo artigo 7 da LS número 95/1998, ou seja, limitar-se a definir o objetivo e o âmbito da aplicação da norma. Outra particularidade, a designação dos artigos por extenso, bem como a restrição do hífen após a designação, contrariam o disposto no artigo 10, inciso 1 da LS 95/1998, reduzido no artigo 22, inciso 1 e 2 do decreto número 4.176/2002. No substitutivo, aglutinamos as disposições dos originais artigos 1 e 5º, primeira parte no artigo 2, tornando a redação mais leve e informando, desde logo, o período proposto para a Semana Nacional de Combate às Drogas. Propusemos, a seguir, declarar os objetivos da Semana Nacional de Combate às Drogas no artigo 2º, remunerando o original no artigo 2 como artigo 3º. Consideramos essencial a enumeração dos objetivos, tanto para dar mais efetividade ao caráter propositivo da norma, quanto para delimitar as ações a serem executadas, dentre as de maior impacto, o nosso sentir no âmbito das crianças e jovens, as parcelas da sociedade mais afetada pelo precoce demanda às drogas lícitas e ilícitas. Os 10 incisos deste artigo expressam por si sua importância, cabendo aos nobres pares equilatarem de sua
adequação ou proporem as eventuais mudanças consideradas necessárias. O artigo 2º, portanto, ora como artigo 3, também foi alterada no sentido de tornar a redação mais precisa, bem como torná-la mais abrangente, ao referir-se os eventos organizados. Ao incluir drogas ilícitas e ilícitas, o que é mantido em todo o texto é ao utilizar a mesma expressão, alunos e educadores, de seu parágrafo único, tornando o evento compartilhado por todo o corpo docente, além do discente. Mantivemos, porém, a linguagem mais simples, pois as leis devem ser compreensíveis para todos. Tem mais isso aqui? No parágrafo único, apenas acrescentamos, além da expressão lícita e ilícitas, e divulgação das políticas públicas pertinente, por compreendermos que este momento deve ter um engajamento protagonista do governo em todos os níveis. No original artigo 3º, artigo 5º, no substitutivo, tratamos de incluir dentre os órgãos ali referidos, especialmente os integrantes do Sistema Nacional Antidrogas, priorizando a participação de tais órgãos na campanha. Fizemos remissão específica ao disposto no artigo 4 e seu parágrafo em obediência ao disposto no artigo 11, inciso 2, a linha G da LS número 95/1998. E no artigo 23, inciso 2, a linha F, do decreto número 4.176/2002. Propusemos como parágrafo único desse artigo, remetendo à regulamentação pelo Poder Executivo, o conteúdo da redação da segunda parte do original, artigo 5º, uma vez que a redação anterior deste trecho, como período distinto num mesmo dispositivo, igualmente contraria o disposto no artigo 11, inciso 3, a linha B da LS número 95/1998 e artigo 23, inciso 3, a linha B, de seu regulamento. Aqui também remetemos ao regulamento a forma de dedução tributária que prevenimos no artigo 7º, parágrafo único do substitutivo, que analisemos adiante a alusão à doação no orçamento federal foi transferida para o artigo 8 do substitutivo. O artigo 6º do substitutivo reproduz a redução do original artigo. O incluído artigo 7º trata de incentivar a participação ativa das crianças e os jovens nos eventos, por ser esta a parcela da população mais sujeita aos danos das drogas. Esse fomento se dará pela promoção de concursos públicos como premiação para as obras e trabalhos sobre temas relacionados aos combates às drogas lícitas e ilícitas. Seu parágrafo único permite aos órgãos, imprensa, entidades públicas e privadas custearem os eventos e os prêmios, como forma de envolver toda a sociedade civil no processo. Assim, a igreja, os clubes a serviço do Rotary, as ONGs, o CIP e outras entidades poderão participar ativamente das atividades. A contrapartida governamental e a possibilidade de dedução dos custos mediante compensação tributária, conforme dispor o regulamento. O incluído artigo 8 estabelece preceito genérico no sentido de determinar que as despesas decorrentes da aplicação da lei corram por conta da dotação orçamentária própria dos órgãos e entidades envolvidas. O artigo 9º reproduz o teor do artigo 6º original, certo de que os ilustres pares concordarão com a importância desta proposição para a prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas. Pela adequada via da redução de demanda, esperamos contar com seu imprescindível apoio para a aprovação do projeto
desse presente projeto. Em face do exposto, votamos para aprovação do projeto-lei número 7.484, de 2010, na forma do substitutivo ora presente. Agradeço à deputada Keiko, que aceitou a incumbência de emitir parecer a essa importante propositura e o fez com a competência que lhe é peculiar. Em discussão, o parecer da relatora. Senhor presidente, questão pela ordem. Com a palavra, o deputado Otoniel. Seria possível pedir vista desse projeto até a próxima sessão? Não sei se... Com base no regimento, Vossa Excelência pode pedir Artigo vistas. 56. Pedido de vistas. Também gostaria de pedir, senhor. Deputado Otoniel, deputado Pastor Eurico. Até a próxima sessão. Mais algum parlamentar deseja pedir vistas? Não. Vistas aos ilustres deputados aqui mencionados. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Antes, porém, convoco reunião de audiência pública para amanhã, 5 de maio, às 9 horas, neste mesmo plenário, para debatermos sobre o mapa da violência. Assunto de grande relevância, eu faço um apelo para que todos estejam presentes na audiência pública. Esclareço que, além das autoridades aprovadas no requerimento de realização da audiência, também participará da reunião a senhora Luísa Helena de Barros, ministra-chefe da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, com base no artigo